Ezequiel 28, verso 11 em diante. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe assim: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobria: o sardio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, e de ouro foram feitos os teus engates e ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheste o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei fora, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a face da terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Tu venhas a ser objeto de espanto, e jamais subsistirá. Amém. Podemos sentar, amém? Amados, já há algum tempo nós temos ministrado, nós temos falado a respeito do amor. E é algo que nós temos a cada dia aprendido, a cada dia buscado uma direção de Deus em relação a isso, para que nós possamos entender o valor do amor. E qual é o poder, ou seja, como se cumpre o poder do amor em nossas vidas. Quando nós vemos essa passagem, já é uma passagem que muitos aqui eu creio que conhecem, mas e aí nós vamos pensar o seguinte: onde é que está aqui amor? Onde é que entra amor nessa questão da queda de Lúcifer? Ou seja, em que ponto entra amor nisso? E nós às vezes, ou por vezes, lemos a passagem e não vemos coisas que são detalhes, são coisas que parecem mínimas, mas que se nós conseguirmos meditar nisso, nós vemos que falta algo, ou seja, que nós precisamos entender a base, a plenitude da palavra. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, nós lemos esse versículo há 2 semanas atrás. Mateus capítulo 24, versículo 12 em diante. Mateus 24, 12 em diante. Nós vamos ler aqui essa passagem e vamos lá. Mateus 24, verso 12 em diante diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações. Então virá o fim. Guarda bem esse versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. E aí nós vamos voltar de novo em Ezequiel, no capítulo 28. E nós vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim: Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então vamos lá. Lúcifer era perfeito. A palavra diz que ele foi criado perfeito. Assim como Adão foi criado perfeito, Lúcifer, ele foi gerado de forma perfeita, ele era perfeito. E o que quer dizer perfeição? Ou muito que nós temos aprendido aqui sobre perfeição.
nós podemos dizer que um sinônimo da perfeição é amor, porque Deus é perfeito e Deus é amor. Se Deus é perfeito e Deus é amor, nós podemos dizer com certeza, sinônimo de perfeição é amor. A palavra diz que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor não se porta de forma inconveniente. Então, quando a palavra fala de amor, ela fala de atributos de algo que é perfeito, de algo que é singular. E aqui diz o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, aí está falando de Lúcifer, aí fala que, na multiplicação da iniquidade, o que aconteceu? Encheste o teu interior de violência e pecastes. E nós vamos pegar essa palavra e trazer a comparação, quando Jesus fala em Mateus a seguinte palavra, que por se multiplicar o que? A iniquidade, o amor de muitos esfriaria, então virá o fim. Amados, o que faltou em Lúcifer para que ele viesse pecar? O amor. Quando se multiplicou a iniquidade em Lúcifer, o seu amor se esfriou, ele encheu o interior de violência, ele pecou, e daí veio o que? O seu fim. Então nós muitas das vezes vemos a palavra, e nós lemos a palavra, e não conseguimos às vezes, ou não percebemos, ou não conseguimos ligar os pontos. Jesus fala que nesse tempo, nesse final, o amor de muitos iria se esfriar. Por causa de quê? Porque a iniquidade ia aumentar. O pecado em si, mas mais do que o pecado, o homem, como nós já falamos aqui algumas vezes, essa palavra, ou a iniquidade nesse contexto, ela quer dizer que um homem faz uma coisa tantas vezes errado, que ele já não consegue enxergar aquilo como errado. Isso é iniquidade. Então, na vida de Lúcifer ali, ele tinha algo, ele estava caminhando ali junto com Deus, ele tinha um lugar de destaque. Quando nós lemos logo no início, fala que ele era um querubim da guarda ungido, que ele foi estabelecido no trono de Deus, que ele era coberto com as pedras afogueadas, colocava ele como sinete da perfeição, ou seja, o amor era algo pleno nele. Ele caminhava, ele fazia, ele ordenava, ele organizava as coisas, e o que era manifesto na vida dele em grande escala era o amor. Mas o que começa a acontecer na vida dele? A iniquidade. A iniquidade começa a crescer, ela começa a ocupar um campo muito grande na vida dele, e aí a palavra diz assim: por causa da iniquidade encheste o teu coração de violência, e aí pecaste. Ou seja, o pecado veio como consequência desse rejeitar o governo de Deus. O pecado veio como consequência de esse aumento, vamos falar da iniquidade, da violência na vida dele. Quando nós começamos a ler em Gálatas a respeito do fruto do Espírito, lá diz que um dos primeiros atributos do fruto do Espírito é o amor. E quando fala a respeito ali desse atributo, e ele como forma principal, ele começa a nos dizer algo, que o fruto do Espírito, ele se manifesta através do amor. E nós temos hoje, amados, uma necessidade de entender isso, visto que tantas coisas têm acontecido. Quando nós percorremos, digamos assim, jornais, quando nós vemos no entorno, aquilo que está próximo à nossa vida, como nós vemos o comportamento das pessoas, nós vemos que a iniquidade tem crescido e o amor tem esfriado. As pessoas estão ficando cada vez mais longe do amor. Se Deus é amor, e as pessoas estão se tornando ou ficando longe do amor, consequentemente, elas estão se afastando de Deus. E esse esfriar, ele tem sido uma constante na vida das pessoas. Essa falta de amor, ela tem sido grande na vida das pessoas.
e as pessoas têm cada dia se dispersado cada vez mais procurado os próprios interesses. A palavra de Deus, ela nos fala também que nos últimos tempos o homem se tornaria amante de si mesmo, ou seja, ele começaria a priorizar apenas aquilo que ele precisa, que ele deseja. Ele se tornaria ou se colocaria como o ponto central de todas as coisas. E nós, enquanto servos de Deus, muitas das vezes não notamos que desde o início, desde os primórdios, desde antes de haver homens, ou de existir o homem, antes, digamos assim, de o homem ter sido formado, a primícia da queda era a falta de amor. O início da queda, a primeira fase da queda, era a falta de amor. Nós olhamos esse texto, Ezequiel 28, e nós não conseguimos identificar a palavra amor. Mas se nós meditarmos nesse texto, nós vemos que as ações do inimigo encheu o teu coração de violência. Na violência não há amor, na iniquidade não há amor, no eu faço, eu quero, é tudo para mim, eu sou demais, eu posso tudo, não há amor nessas coisas. Quando nós lemos o trecho que fala a respeito da queda também de Lúcifer, lá em Isaías 14, fala o seguinte: tu dizias no teu coração, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Uma das coisas que nós vemos, nós percebemos a falta de amor, e essa falta do amar a Deus na existência de Lúcifer era também essa questão. Ele queria passar por cima de Deus, ele queria ser maior do que Deus, ele queria tomar o lugar de Deus, porque ele fala que ele exaltaria o trono dele acima do trono do Altíssimo. Então nós precisamos ver e precisamos entender, porque para a nossa vida isso é crucial, que quando começa a faltar o amor, quando nós começamos a declinar nisso, automaticamente nós começamos a nos afastar daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Ele quer para nós, daquilo que Ele moldou para as nossas vidas, visto que Ele é a própria representação do amor. Quando você pega esse texto, você vê um carinho de Deus em relação a Lúcifer muito grande, porque às vezes nós olhamos a queda dele e pensamos: houve um desdém de Deus, não, Deus viu aquilo tudo e tão somente falou: eu não quero mais. A palavra fala o seguinte, que no dia que ele foi criado, foram preparados para ele diversos ornamentos, hoje eu poderia comparar da seguinte forma: colares, adornos para ele, que aquilo foi preparado para ele, ou seja, Deus fez para ele aquilo com amor, aquilo com carinho. A palavra de Deus nos fala lá em Isaías, quando fala a respeito da queda dele, fala o seguinte, que ele detinha, que ele tinha, que foram feitos para eles instrumentos, como é que eu posso falar? Instrumentos de tocar, o cantar, o louvor, que isso foi feito para ele. Então, imagina o amor de Deus por Lúcifer. Era algo que nós, digamos assim, só poderíamos entender se entendêssemos o amor de Deus para nós. Eu acho que a forma mais fácil de entender o quanto Deus o amava é saber o quanto Deus nos ama, porque nós vemos aqui no versículo no 28:12 diz assim: filho do homem, 28:12 de Ezequiel, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz assim. O que é lamentação? É uma tristeza, é um choro,
é uma angústia, é levantar como se fosse uma, como é que eu posso dizer, um grito, é trazer sobre o rei de Tiro, sobre aquilo que foi feito, o que aconteceu com ele, um grande pranto. E aí ele continua dizendo da seguinte forma: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Isso é falar com amor. Olha, é difícil de nós colocarmos a forma desse lamento, ou de entendermos, mas era como se em prantos o profeta começasse a dizer: olha, tu és o sinete da perfeição, eu te considerei dessa forma, eu te fiz dessa forma. Olha, olhando para você eu vejo perfeição, olhando para você eu me vejo, olhando para você quando você foi feito, eu coloquei em você uma parte minha. Olha, quando eu te fiz de forma sobrenatural, eu te fiz como quem gera um filho, eu te fiz com amor, eu te fiz com carinho. E ele fala: olha, tu que eras o sinete da perfeição, tu eras cheio, ou seja, eu te enchi de sabedoria, eu te enchi de conhecimento, ou seja, os bens mais preciosos que eu tinha, que era a sabedoria, que era o conhecimento, eu coloquei em ti. Tamanho era o meu amor para contigo, tamanho era aquilo que eu sentia para contigo. E ele fala o seguinte: olha, tu andavas no meio dos brilhos das pedras. Olha, você andava, era no meio do topázio, do carbúnculo, do berílio. Você não andava em qualquer lugar. O lugar que eu te coloquei era um lugar sobrenatural, era um lugar que eu fiz com zelo, com amor. E ele fala: olha, eu te ungi, tu eras ungido, um querubim da guarda, ou seja, te dei grande colocação onde você está, te dei grande local onde você estava. Tu eras o querubim da guarda, ungido, eu te estabeleci onde? No Monte Santo. Isso era amor. Isso é pegar um ser, gerar um ser com amor, dar a ele o melhor do que tinha nos céus, dar a ele uma posição que só ele tinha, era para ele. Ele foi colocado nessa posição, ele foi empossado de tal forma, e isso era algo sobrenatural. Abra suas Bíblias em Isaías, no capítulo 14, Isaías 14, versículo 11 em diante. Alguém que encontrar aí, por favor, leia para mim, 14 e 11 em diante. Pode ler até o 14 e 11 em diante, do 11 até... pode ser até o 15, do 11 ao 15, por favor. Pensando aí, ele fala assim: sua preta foi lançada na sepultura, junto com o som das suas brigas, sua cama é de lápis, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me sentarei no monte da Assembleia, o ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como Altíssimo, mas nas profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo da noite. Amém. Amados, essa lamentação que se ergue em Isaías, e aí Deus dá um profeta falar sobre isso, e dá outro profeta em outro tempo falar sobre isso. Esse versículo ele diz o seguinte, no versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançados por terra, tu que debilitava as nações. Amado, isso é amor, porque quando Deus se refere a ele, Deus fala: como caíste do céu. E aí ele coloca o seguinte: tu que é o filho da alva. Ele era filho de quem?
Ele era aquele que estava ali e ele colocava, digamos assim, quando ele foi feito como grandioso. E Deus coloca isso ali, e aí depois, quando nós vamos seguindo a palavra, nós vamos acompanhando a palavra é clara em dizer que em determinado tempo a iniquidade começa a ser multiplicada na vida dele, e em função dessa iniquidade crescer na vida dele, ele se torna violento, e aí ele peca. Mas nós vemos a palavra do Senhor, e Deus dizendo e trazendo de forma clara, Jesus Cristo falando: olha, povo, fica atento, povo, entenda o que eu estou falando, perceba o que eu estou falando, a iniquidade vai se multiplicar sobre a terra, e o amor do povo vai crescer, o amor do povo vai diminuir. E aí ele diz 2 versículos depois: e então virá o fim, porque quando falta amor, falta Deus. Quando falta o amor de Deus na vida do ser humano, o ser humano se afasta de Deus, e já não há mais relacionamento, e já não mais há empatia. E aí o que acontece? Um declínio, e desse declínio vem o que? O fim. E nós precisamos, amados, lutar contra isso, lutar contra a iniquidade, lutar contra esse esfriar de amor, lutar contra o que vem sendo advertido desde os primeiros dias. Não é algo que começou agora, não é algo que começou pós-Cristo Jesus, não é algo que começou quando o homem foi feito, não, já havia acontecido isso uma vez, a multiplicação da iniquidade, e o amor e o afastamento de um ser que Deus amava muito, e em função disso houve a queda dele. E nós temos visto, amados, isso crescendo de novo, isso se multiplicando de novo. Eu estava conversando com a pastora Rose semana passada, e ela me falou de algo que aconteceu. Teve um acidente por aqui mesmo, não foi longe não, e que infelizmente no acidente o motorista veio a falecer, e que logo que ele faleceu, o povo juntou ao redor, e o que o povo fez? Roubou relógio, roubou celular, roubou os negócios dele. E isso é o que, amados? Se não falta de amor, eu não tenho outro nome para dar isso. Isso é falta de amor ao próximo. Isso é algo que para mim é inconcebível, mas está acontecendo. É uma coisa não que, por exemplo, no modo de dizer, eu já ouvi falar, não, aconteceu, isso tem uma semana e pouco. E é desse jeito que o mundo está caminhando. E aí nós necessitamos, amados, retomar ou repensar a nossa vida, repensar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Está escrito, quando Deus começa a falar, e Ele mostra ali, fala dos mandamentos, ali em Êxodo 20, e depois vem Jesus, e Jesus chega e fala o seguinte: olha, eu vou pegar esse grupo de mandamentos, que são 10, e no modo de dizer, para não ter risco que o povo esqueça, eu vou pegar ele e resumir em 2. Amarás o Senhor teu Deus, presta bem atenção, amarás, não é dedicarás, não é você vai ser, não, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, que é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem cumprir esses 2, cumpre toda a lei de Deus. É só amar. É a única coisa que ele está falando que é necessária ao homem, porque se cumprir isso, todas as outras coisas se cumprem. Se vivenciar isso, todas as outras coisas nós já temos em nós.
Porque quando nós lemos os 10 mandamentos e olhamos lá, e aí fala: olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outro deuses diante de ti, não farás para ti imagem do que se assemelha ao que está acima dos céus, embaixo da terra ou embaixo das águas da terra, diante delas não se prostrarás e não prostarás culto a elas. E aí ele vem falando, e aí ele fala: não matarás, não roubarás. E ele, quando ele fala dos 10 mandamentos, aí vem Jesus e fala: vou simplificar para vocês. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo, e nisso se cumpre a lei e os profetas. Ou seja, tudo que foi falado, meu amado. Se você não lembrar de nada do que foi dito lá para Abraão, para Isaac, para Jacó, que foi dito lá em Gênesis para Adão, ou que foi falado a Noé, se te faltar, digamos assim, as palavras que foram dadas para Moisés, lembra só disso: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que você precisa lembrar, porque com isso você ministra a palavra, com isso você leva a salvação até as pessoas, com isso, se tem alguém precisando, você ora para ele, se tem alguém precisando de pão, você dá pão a ele, com isso você não trai a Deus, você não foge dos seus compromissos com Deus, com isso você tem no seu coração que Deus é o centro de todas as coisas, e você o busca quando você quer saber algo. Nisso, só nessa palavra você passa a confiar em Deus, você passa tão somente colocar o seu coração, no seu coração, que primordial na sua vida é isso: amor. É só amar. Nisso se resumem todas as coisas. Porque, por exemplo, se você vai fazer algo de errado, aí você lembra desses 2 versículos, aliás, desses 2 mandamentos. Aí você lembra: não, vou matar meu irmão. Não, lá está falando para eu amar, eu não posso matar. Eu vou me prostrar diante de um ídolo. Não, lá está falando que eu tenho que amar a Deus e que eu devo amar Ele de todo o meu coração. Eu vou desobedecer e não vou fazer aquilo que Deus me mandou. Não, lá está dizendo isso. É só isso. É simples. A palavra de Deus é simples. Nós temos, amados, por direção nessa igreja, a cada dia, de ensinar a palavra, de aprofundar na palavra o máximo possível, de buscar de Deus ali, como está escrito na palavra: buscar-me-eis e me acharei de quando me invocar de todo o vosso coração, busca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós temos uma direção de Deus em caminhar nisso, e por isso é isso que nós buscamos, aprofundar no conhecimento de Deus, para que todos que queiram tenham esse conhecimento. Todavia, de tudo que foi falado, lembra disso que Jesus falou, esses 2 mandamentos, e nisso se cumpre todas as coisas. Porque na hora de necessidade você tem que lembrar disso. No seu dia de alegria você tem que lembrar disso. No seu dia de tristeza você também tem que lembrar disso. Na sua aprovação você precisa lembrar disso. Desse amor. De um amor de Deus que Ele é inefável. Ele é um amor que em nosso coração, aliás, em nossa mente, é difícil de descrevermos. Igual nós falamos no início, se você quisesse ou precisar entender o amor de Deus para com Lúcifer, entenda o amor dele para com você. E é difícil, mediante a tudo que fazemos, é difícil, porque nós vemos o quanto Deus insiste conosco, o quanto Ele persevera conosco, o quanto Ele busca fazer o que é necessário para conosco. Palavra simples: Jesus te ama. Ela parece muito simples, mas nisso se resume a grandeza de Deus em nossa vida.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também é amor. Todas as coisas, se você começa a buscar de Deus, ou como elas se confluem, é para essa palavrinha amor. Já encerrando, amados, lá em Coríntios 13, quando fala do amor, lá explica bastante como ele se manifesta. Lá quando fala a respeito do fruto do Espírito em Gálatas, ele fala enquanto a primeira característica do fruto do Espírito também é amor. Nós vemos que quando Jesus fala, olha, eu vou para o Pai, mas não vou vos deixar só, vos enviarei o Consolador. Por quê? É por amor das nossas vidas. Ele diz, olha, eu vou vos preparar lugar. Sabe por quê? Porque Ele me ama, Ele te ama, e Ele quer que nós estejamos eternamente com eles. E isso também é o que? É amor, porque você só pode ficar com alguém que você ama. É assim que funciona, é simples assim. Jesus coloca, olha, eu vou preparar um lugar para que onde eu esteja, eu venha estar com as pessoas com quem eu amo, com aqueles que eu quero estar junto, ou seja, com vocês. E isso também é amor. Esse demonstrar de amor é um sobrenatural de Deus, é algo maravilhoso, que nós precisamos guardar em nosso coração, que nós precisamos compreender, e nós precisamos exercitar, vivenciar. Eu lembro que há muitos anos atrás eu estava ouvindo uma ministração, e esse pastor que estava trazendo essa ministração, ele estava falando de fé, mas nós vamos levá-la para outro contexto. E na época, aquele ator, o Schwarzenegger, ele estava fazendo muitos filmes, e na época ele era, acho que Mr. América, um cara assim que todo mundo olhava, e músculo igual a ele não tinha. E aí esse homem pegou uma comparação, ele falou, olha, você vai pegar alguém que está com fome há muito tempo, tipo uma pessoa da Etiópia, naquele tempo que estava lá aquela grande fome, e você vai colocar ela de um lado, e do outro lado você vai colocar esse ator, o Schwarzenegger. E aí você vai me dizer, quem é que tem mais músculos? E ele fez esse questionamento, e ele questionou isso. Quem tem mais músculos? Esse homem da Etiópia ou esse ator? E de pronto, né? Como nós muitas das vezes julgamos à vista dos olhos, né? De pronto o povo já respondeu, não, quem tem mais músculos, é claro que é o ator, ele ali que está bombado, musculoso e tal. E aí ele falou, isso é um engano. Todos têm o mesmo número de músculos, tanto um quanto o outro tem a mesma quantidade de músculo. Qual é a diferença? Este homem aqui, ele exercitou os músculos, ele deu forma aos músculos, ele nutriu os músculos, e ele se tornou essa pessoa, digamos assim, com os músculos desenvolvidos. Esse outro, porque ele faltou alimento, porque ele não se exercitou, ele se tornou raquítico, mas os dois têm a mesma quantidade de músculo. E ele estava falando isso sobre exercitar fé. Foi até, lembrei-me, um livro que eu li, do Kenneth Hagin, e ele falando a respeito disso, do exercício da fé, e ele colocando, é necessário exercitar, nutrir a fé, e nós vamos trazer isso essa noite para o amor. É um exercício contínuo, é um exercício diário que nós precisamos fazer, porque aquele que exercita amor, ele cada dia ama mais. Aquele que não exercita amor, cada dia ele mais se aborrece, ele se esfria e se distancia. Então é um exercício
Pratique isso na sua vida. Pratique em cada ato seu, em relação a Deus, faça por amor. Em relação às outras pessoas, faça por amor. Você vai orar, ore porque ame. Você sabe por que toda oração de Jesus Cristo dava certo? Você sabe por que ele chegava para alguém ali e falava o seguinte: levanta e anda, e a pessoa levantava e andava. E ele chegava para o cego e falava assim: enxerga. Ele entendia no seu interior a dor daquela pessoa, em função do que aquela pessoa estava passando. Ele aplicava o amor de Deus sobrenatural, e na hora que ele exigia, porque ele falava: levanta e anda, naquele mesmo momento, o corpo daquela pessoa, em associação com o mundo espiritual, diziam: eis que aquele que ordena pelo maior poder que já existiu, ele ordena pelo próprio Deus, ele ordena por amor, e por isso nós nos sujeitamos. É assim que funciona. A palavra fala a respeito daquele jovem que se jogava no fogo e na água. E aquele homem dizia: olha, os teus discípulos não conseguem expulsar esse espírito dele. Jesus olhou com amor, ele olhou com misericórdia. E aí, na hora que aquele inimigo enxergou os olhos de amor, de misericórdia de Jesus sobre a vida daquele homem, ele foi obrigado a sair. Você sabe por que o nome de Jesus está acima de todo nome? Por que ele conquistou isso? Porque o seu nome é amor. E quando ressoa esse nome no mundo espiritual, Jesus, é como se dissesse Deus, e se dissesse amor, ou seja, tudo se cumpre por causa desse nome. É entender, amados, isso é amor. Todas as coisas se cumprem por amor, elas se realizam por amor, as curas são feitas por amor. E nisso nós precisamos caminhar, amados, em amor.